Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vlog. Hoje quero-vos falar, obviamente, dos 40 anos de Super Mario Bros. O videojogo que mudou toda a indústria, um dos jogos mais influentes de sempre e que hoje estamos a relembrá-lo com todo aquele carinho. Muito provavelmente não havia indústria se não houvesse este jogo. É mais que um simples jogo, é um win ao design. Mas vamos aqui por partes. Para vos contar a história de Super Mario Bros, se calhar é melhor contar-vos de outra história. Uma que já me pediram para contar, que eu já prometi aqui há uns tempos, que é o famoso crash da indústria dos videojogos em 1983. Portanto, estamos a falar de uma época em que a indústria dos videojogos ainda não se poderia considerar indústria, ou pelo menos era uma indústria muito frágil. Estamos a falar nos anos 70, no final dos anos 70, em 1977, quando a Atari começou a bombar jogos nas salas arcade, quando começaram a sair jogos como o Pac-Man, como o Space Invaders e até o próprio Donkey Kong, que saiu em 1981, que nos apresentou então o Mario, na altura chamado o Jumpman. Só mais tarde é que foi batizado então de Super Mario, como vocês sabem, ou de Mario, no jogo Mario Bros, ainda antes de Super Mario Bros. Mas pronto, com calma, vamos aqui tentar explicar o que é que aconteceu para o crash. Há muita gente que não se lembra. Obviamente, se eu era uma criança, estamos a falar de algo que aconteceu há mais de 40 anos. Estamos aqui a falar de uma altura em que, por exemplo, a Atari começou a ter muito sucesso nas salas arcade, os videojogos começaram a ser uma cena, as famílias iam em massa às salas gastar as suas moedinhas nos Space Invaders, nos Pac-Mans, enfim, nesses jogos todos que havia nessa altura. E a Nintendo, na altura, ainda era também uma criança, digamos assim, dar os primeiros passos na indústria dos videojogos. Era uma empresa centenária, a gente sabe, uma empresa que vem da indústria dos brinquedos. A empresa era especializada primeiro em cartas de Anafuma, depois brinquedos. Uma história que eu já contei na história no canal principal, vocês procurarem a história do Game Boy, portanto de toda do Gunpei Yokoi, vocês podem ver como é que é o início da carreira da Nintendo. Mas pronto, para aqui agora o que interessa é que a Nintendo começou a ter sucesso com o Donkey Kong. Foi o primeiro grande jogo criado por Shigeru Miyamoto, na altura uma espécie de estagiário, ajudante do Gunpei Yokoi, e ele criou então o Donkey Kong para substituir uma máquina que tinha sido um flop, o Radarscope, como vocês sabem, e foi então em 1981. Estamos a falar de um jogo em que o Jumpman, o Mario, tinha que salvar a Pauline. É um jogo inconfundível, ainda hoje é relevante e é muito fixe de jogar o Donkey Kong. E então, falando do crash, obviamente que a indústria é feita disto, isto a propósito que atualmente vivemos uma altura se calhar mais negra da indústria, em que temos empresas a despedirem, a inteligência artificial a tirar muitos postos de trabalho, a colocar em causa a qualidade dos trabalhos. Há aqui muitas mudanças na forma como consumimos os jogos. Fala-se eventualmente de um crash 2.0, obviamente que isso não vai acontecer, não nas mesmas condições que aconteceu neste primeiro período. Porquê é que houve este crash então? Estamos a falar de uma altura em que não só as empresas como a Atari e outras começaram a ficar um bocado gananciosas com este negócio, queriam era meter jogos nas lojas, jogos. Se vocês pensam que um jogo atualmente, um AAA como um GTA 6 está em produção se calhar há quase 10 anos, ou outros jogos tiveram 4, 5, 6 anos, imagine-se que na altura conseguia-se fazer um blockbuster em poucas semanas, poucos meses, digamos assim. E obviamente que isso fez com que a indústria começassem a aparecer muitos jogos de qualidade duvidosa. Estamos a falar de títulos que eram construídos por programadores de sótão. Toda a gente tinha os ZX Spectrum. Houve muitos nomes conhecidos atualmente, veteranos, né, da indústria, que começaram os seus primeiros passos a desenvolver jogos para o Spectrum, autodidatas, a aprenderem a programar e a criarem os seus primeiros jogos. Houve obviamente muita gente que começou a fazer jogos duvidosos, a inundar as lojas. Não havia cá qualquer teste de qualidade, não havia regulamentos, não havia regulação, não havia nada a controlar. Se metia-se os jogos nas lojas e havia batotas, por exemplo, não havia internet para nos informarmos de como é que era um jogo. Tínhamos que muitas vezes olhar para as capas, ver as screenshots, muitas vezes até eram versões das máquinas arcade, se bem se lembram, e depois não correspondia à versão que vocês estavam a jogar, no Spectrum, por exemplo. E havia muito jogo que era vendido então de forma em que a capa enganava muito o que era o jogo. Lembro-me, por exemplo, do Game Over, um jogo que tem uma capa muito apelativa, mas o jogo não tem nada a ver. Mesmo assim o jogo até era bom, mas não tinha nada a ver. Ao mesmo tempo, isto fez obviamente com que o mercado ficasse de repente saturado. E quando chegou
1983 deu-se então este crash porque havia uma grande elevada quantidade de títulos muito maus no mercado, não havia, como eu disse, regulamentos. As lojas eram inundadas por cassetes, acabavam depois por devolver aos produtores, porque obviamente as pessoas também jogavam jogos, ao menos podiam devolver os jogos. Então havia essa ganância. Temos o famoso caso do ET, que não é o causador do crash, como muita gente aponta, mas é uma das grandes bandeiras, é um dos grandes exemplos de como a indústria vivia nesta altura. Estamos a falar da Atari, que comprou por um balúrdio o Extraterrestre, o filme, o ET do Steven Spielberg, para fazer a adaptação do jogo, e obviamente que ele queria a Atari queria que o jogo saísse em simultâneo com o filme, e portanto deu ao produtor, agora não me lembro, não registrei aqui, de qualquer coisa como 6 semanas para fazer um jogo. Imaginem fazer uma adaptação de um jogo como o ET, mesmo para os padrões da altura, em 6 semanas era uma coisa louca. Obviamente que o jogo tinha mecânicas pobres, era feio para burro, tinha bugs, enfim. A Atari, a pensar que o jogo ia vender que nem ginjas, obviamente fez uma produção brutal de cartuchos do ET. E o jogo não só não vendeu muito longe daquilo que a Atari esperaria vender, como obviamente aqueles que compraram também devolveram. Aconteceu que a Atari ficou com um estoque brutal e rezava a lenda que tinham sido enterrados no deserto do Novo México todos estes exemplares a mais. Isso acabou mesmo por se confirmar. Houve uma expedição patrocinada pela Xbox em 2012 ou 2013 que descobriu então estes jogos todos enterrados, estes e mais alguns enterrados, mais de 700 mil cópias de cartuchos do ET enterradas. Há fotografias na net, vocês podem mesmo pesquisar. Deu-se então um crash em 1983, a indústria perdeu relevância, as pessoas ficaram desconfiadas, deixaram de consumir videojogos, deixaram de querer comprar videojogos e basicamente ia tudo por água abaixo. Em 83, como eu disse, chegou a 1985 e a Nintendo tinha então o seu Super Mario Bros. Lançado no Japão. Lá está, estamos a comemorar hoje o lançamento do jogo no Japão. O jogo chegaria depois, um mês depois, nos Estados Unidos. E obviamente que Super Mario não era uma personagem conhecida como é atualmente, nem pouco mais ou menos. E não é só simplesmente lançar o Super Mario e está feito. A Nintendo tinha aqui alguns problemas para lidar, mas o primeiro foi muito inteligente e foi aquele que traçou os padrões da indústria até à atualidade, que é, para esta consola há níveis de qualidade que nós vamos regular e nós vamos obviamente passar aquilo que é as chamadas as licenças, não é? Os testes de qualidade tinham que passar pela Nintendo. Obviamente Sony, Sega, Xbox, todos adotaram a partir daí essas medidas, que é, isto não é só despejar jogos aqui para a consola, tem que ter um mínimo de qualidade, os padrões exigidos pela própria empresa. Isso foi uma grande medida que ajudou obviamente depois, mais tarde, obviamente a estabelecer então esse padrão. A outra medida foi como é que nós vamos lançar uma consola, neste caso com o nosso jogo, o Super Mario Bros. Nos Estados Unidos, numa altura em que ninguém aceita, as lojas não aceitam sequer encomendas de consolas ou de videojogos. E portanto, a Nintendo, que era especialista em brinquedos, lembrou-se de algo genial e algo que ficou para a história. Criou um brinquedo lançado nos Estados Unidos chamado Rob, um robô. Esse Rob foi um bundle com a Nintendo. Vocês que nunca viram o Rob, eu conheço uma pessoa, o meu amigo Marco, do MF Gaming, que tem um exemplar. Ele outro dia, aqui há um tempo, mostrou, eu registrei essas imagens e vamos ver como é que é o robô. Aqui este menino, o verdadeiro robô, o Rob. Fixe. Ok, é o Rob, está apresentado, mas afinal, o que é que representa este Rob? Eu vou até perguntar ao Marco, vou-lhe mandar uma mensagem a perguntar a ele se ele sabe a importância do objeto que tem em mãos. Deixa-me aqui mandar, Marco, o que é que representou o Rob para a indústria dos videojogos. O que representa o Rob? Como é que é? Parreira? O que representa o Rob para a indústria dos videojogos? O que é que representa? O que é que o Rob representa? Eu não estou a perceber a pergunta.
Agora deixaste-me curioso. O que é que representa o Rob para a indústria dos videojogos? Não percebeu bem a pergunta? Deixa-me lá mandar outra vez. O que é que o robô fez para a indústria dos videojogos? Come on, tu sabes isto, meu amigo. O que é que ele fez para a indústria dos videojogos? Nada. O Rob não fez nada. Aliás, criou um jogo, veio um jogo com ele que é super raro. O Marco então não sabe, eu até não o censuro, e isto é uma brincadeira, obviamente, não o censuro por não saber. Estamos a falar de algo que aconteceu muito antes, provavelmente não sei se o Marco já era nascido ou era pequenino, eu era pequenino, portanto eu explico. O Rob então foi aquilo que podemos chamar de um cavalo Trojan. A Nintendo, como especialista de brinquedos, criou o Rob, criou aquele trailer espetacular daquele brinquedo que todos os putos queriam ter na sua infância. Here's what happens when you get hooked up with the Nintendo Entertainment System. Only Nintendo comes with Rob, and the Gyromite game, the Zapper, and Duck Hunt. And only Nintendo lets you collect these exciting games. The Nintendo Entertainment System, where video technology is more than a game. E criou um bundle com a Nintendo, com a NES, enviou para os Estados Unidos e simplesmente a consola, em vez de ser vendida como uma consola de videojogos, e videojogos era vendida como um brinquedo. Vocês veem que a Concentra em Portugal durante muitos anos vendeu tudo o que era Nintendo como brinquedos. A Concentra era especialista em vender brinquedos. Antes da Nintendo chegar a Portugal, a Concentra até tratou muito mal a Nintendo, porque lá está, não lhe deu o devido valor como videojogos. Lembro-me disso a trabalhar como já jornalista, apesar de nos últimos anos já havia apresentações e havia alguns eventos da Concentra, mas pronto, aquilo era Concentra brinquedos. E então o Super Mario Bros. Chegou então ao mercado, a estratégia de lançar a consola, que até poderias ter os jogos dentro da consola, ninguém desconfiou, aquilo foi um grande êxito. Obviamente tivemos Super Mario Bros, tivemos Legend of Zelda, tivemos outros muitos títulos lançados nesta consola na altura, e para vocês terem uma ideia, foram vendidas 40 milhões de cópias de Super Mario Bros. Nos Estados Unidos, ou melhor, a nível global, se não estou enganado. E portanto, foi um grande sucesso, e isso foi não só a qualidade do jogo, mas sim a capacidade da Nintendo se adaptar a um problema que havia, uma crise muito grande, e obviamente que a qualidade que a Nintendo impôs na sua consola, nos jogos que foram feitos para essa consola, ajudaram então a modificar o paradigma que havia na altura dos videojogos, e obviamente que tudo nunca mais ficou como antes. A Nintendo passou a ser um colosso até hoje na indústria dos videojogos. E então, falando do Super Mario Bros. Em si, obviamente, obrigado por assistirem, se ainda estão a assistir, de ouvirem o que é este Crash e como o Crash foi então solucionado pela Nintendo, ou pelo menos a Nintendo deu este grande contributo, digamos assim. Super Mario Bros. É ainda hoje utilizado nas escolas de design, nas escolas de programação de videojogos, nos cursos que vocês tiram, história dos videojogos, exatamente pelo seu design incrível. Vocês carreguem o primeiro nível do Super Mario e vocês vão ver o que é um hino ao design. Não é preciso tutoriais, não é preciso textos, não é preciso nada. Numa altura em que as pessoas não tinham um background para trás de experiência de jogos, não havia jogos de plataformas 2D, de side-scrolling como havia, como este Super Mario Bros. E ainda assim as pessoas pegavam no jogo e começavam a jogar de forma intuitiva. E isto é tudo design. O gênio de Miyamoto a falar. Estamos a falar de um jogo que nos ensinava uma mecânica por experiência, algo muito simples, o jogador replicava, a dificuldade ia subindo, e quando o jogador dava conta estava a superar os objetivos. Pois é um jogo que é feito por camadas de dificuldade. É um jogo que convida toda a gente que nunca tenha jogado um videojogo a jogar e desafia os jogadores mais experientes a apanhar todos os collectibles, a superar os níveis com maior velocidade possível. Daí os speedruns que nasceram também com jogos como Super Mario. E portanto há aqui um misto de jogadores novos e jogadores experientes entrarem em Super Mario Bros. Portanto, isto é
o grande contributo deste jogo, e portanto é por isso é que atualmente ainda temos jogos de plataformas 2D, apesar da indústria ter crescido para um mundo 3D. A própria Nintendo, os próprios jogos de Super Mario evoluíram, mas a perspectiva 2D side-scrolling continua a ser clássica, continua a ser estupidamente divertida. Tivemos recentemente o último jogo da série, o Wonder, que foi até anunciado agora uma versão vitaminada para a Switch 2 nestes parabéns ao Super Mario, o aniversário do Super Mario. Nintendo vai lançar este jogo, e portanto muitas empresas foram atrás com o design. Tudo o que é feito 2D obviamente obedece a muitas das filosofias que a Nintendo e Shigeru Miyamoto introduziram neste jogo. Portanto, nas palavras do próprio criador, o Super Mario Bros. Foi criado para ser acessível a todos, sobretudo divertido para quem nunca tinha jogado um videojogo. E é isto, malta, pura diversão. Diversão é a palavra-chave da Nintendo, sempre foi, até os dias de hoje. E portanto, Mario é uma personagem apelativa, aquele bonacheirão que toda a gente gosta. Quem é que não gosta do Super Mario? É a personagem mais conhecida no mundo dos videojogos, no mundo da cultura pop, e portanto é um símbolo de alegria e de diversão que perdura há mais de 4 décadas. Portanto, espero que tenham gostado desta pequena história, desta pequena comemoração do Super Mario. Vão jogar um Super Mario que vocês tenham. Felizmente a Nintendo anunciou que vai haver o segundo filme, que já sabíamos, mas dedicado a Mario Galaxy. Eu tenho ali atrás, curiosamente, a minha cópia original assinada por Miyamoto, quando eu estive com ele em Paris durante a apresentação da 3DS, como um guia do Louvre, e portanto uma oportunidade única de ter estado com o Miyamoto e agradecer-lhe pessoalmente o contributo dele para a indústria dos videojogos. Eu que sou fã, obviamente, deste senhor dos videojogos. E portanto, divirtam-se a jogar Super Mario, divirtam-se a jogar videojogos, agradeçam a Miyamoto, a Super Mario e à Nintendo termos a indústria dos videojogos como temos ainda atualmente, e por isso mesmo é que eu dou graças a estarmos envolvidos neste mundo que é os videojogos. Obrigado por assistirem. Digam nos comentários se já conheciam esta história do crash dos videojogos. Digam o que é que acharam. Não se esqueçam de deixar o like para este vídeo e vemos no próximo. Um grande abraço.